Vamos lá iniciar essa questão 8, tá? Refratômetro é um instrumento óptico utilizado para medir o índice de refração de uma substância e também para determinar a concentração de certas substâncias, como por exemplo o açúcar em um fluido qualquer. A figura ilustra um protótipo de um refratômetro constituído por um prisma de índice de refração 1,6, um orifício no qual entra a luz de análise e uma cavidade para colocar o material líquido a ser analisado. Nessas condições, um feixe de luz monocromático, ao entrar pelo orifício, ele refrata na interface prisma-líquido e atinge a escala graduada em um ponto a 4 cm da origem. Considere que L é igual a 12, H é igual a raiz de 2, determine o índice de refração do líquido sob análise e o índice de refração que o instrumento permite medir. Beleza. Então, se a gente analisar aqui, deixa eu colocar de outra cor, aqui está a interface, ó, prisma e líquido. O ângulo de incidência aqui, ó, como ele fala aqui que está exatamente na metade, né? Esse ângulo vai ser de 45 graus, tá? Esse ângulo aqui vai ser de 45 graus. Esse é o nosso famoso θ1, né? θ1. O nosso θ2, é esse ângulo aqui. Beleza? Esse θ1 é 45. Esse θ2, a gente tem condições de calcular ele. Por quê? Porque a gente tem aqui que esse tamanho é 4, porque ele disse que ele atingiu a escala graduada até 4 centímetros. Essa altura ele deu, ó, que é raiz de 2. Tem como a gente achar a hipotenusa desse triângulo. Eu vou colocar esse triângulo assim, tá? A gente sabe que ele está meio torto lá. Mas eu tenho que aqui é 4, aqui é a raiz de 2. Se eu fizer Pitágoras, fica x² igual a raiz de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado igual a 2 mais 16, que dá 18, tá? Se eu tirar a raiz aqui, eu vou chegar à conclusão que vai ser 3, que dá 9 vezes 2, né? 3 raiz de 2. Então, esse tamanho aqui é 3 raiz de 2. Para que eu fiz isso? Para poder calcular o seno desse ângulo, ó, que a gente precisa do seno dele para usar na lei de Snell. Então, quem é o seno desse ângulo? Quem é o seno de θ2? É o cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 3 raiz de 2. Ok? Ou eu posso deixar assim, eu posso até racionalizar. Quando a gente for resolver o resto da questão, a gente vê qual valor a gente utiliza. Se eu for racionalizar aqui, por exemplo, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, fica 4 raiz de 2 sobre 6. Raiz de 2 sobre 3, tá bom? Então vamos lá usar a lei de Snell. Deixa eu colocar em outra cor. Então fica aqui N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Lembrando que ele passa do prisma para o líquido. Então, o índice de refração do prisma é 1,6. O seno de 45 raiz de 2 sobre 2, tá? Igual ao N2, que é o que ele quer, né? O índice de refração do líquido. E o seno de θ2 é 2 raiz de 2 sobre 3. Vou cortar esse raiz de 2, tá? Aqui desse lado fica 0,8 igual a N2, 2 terços. Então fica que N2, se eu passar o 3 multiplicando, fica 2,4 sobre 2, que é igual a 1,2. Esse é o meu índice de refração.
certo? Aí ele quer saber qual o menor índice de refração que esse instrumento ele permite medir. Lembrando que quanto menor o índice de refração do líquido, mais ele vai se afastando da normal, tá? Mais ele vai se afastando da normal. Chega um ponto que ele se afasta tanto da normal que não há mais refração, vai haver uma reflexão total. Então é como se ele chegasse aqui, ó. Ele chegou aqui e ao invés de ele refratar, ele refletiu, tá bom? É como se esse ângulo aí, θ2, ele fosse 90 graus. Eu posso utilizar até a lei de Snell se eu não lembrar da equação do ângulo limite. Então, N1, mesma coisa, N1 seno de θ1, N2 seno de θ2. Quem é N1, que é o índice de refração do prisma? 1,6. Quem é o seno de θ1? Raiz de 2 sobre 2. Igual. N2 é o que ele quer saber, o menor índice de refração. Quem é o seno de θ2? É o seno de 90 graus, tá? Que é igual a 1. Então, meu N2 ele vai dar 1,6, desculpa, vezes raiz de 2 sobre 2, que dá 0,8 vezes raiz de 2. Isso vai dar aproximadamente 1,13. Ok? Então, gabarito, letra A.